Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, que é o terceiro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes de doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que assistiram depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, peço agora que todos desliguem seus microfones, para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós para o nosso resumo. Hoje a gente vai estudar capítulo 15 e 16. Então, vamos começar do capítulo 15. A gente já está. Agora ele vai falar, o Miranda vai contar algumas coisas lá, como é que estava a família do Rafael, né? E vai contar algumas coisas que aconteceram na reunião. Vai ter uma reunião pública, depois uma entrevista particular antes de receber os passos, né? Então ele começa falando que um hálito renovador percorria o lar dos Ferguson. Rafael recebia contínuas informações do enfermeiro, que agora frequentava com relativa assiduidade a residência da família. É evidente que Cândido mantivera o sigilo em relação à enfermidade de Lisandra. Não falou sobre a lepra, né? Cada visita fazia-se mais benfazeja. Sua palavra simples e fluente sabia elucidar as interrogações e aclarava as questões nebulosas em torno da fé. Os passes aplicados na enferma redundavam em melhora orgânica perceptível. O Cândido ia até lá, fazia o evangelho com eles e sempre aplicava passos na Lisandra. Mas psiquicamente, no entanto, ela fazia-se refratária às instruções espirituais, fechada em si mesma, aturdida pelas construções mentais e evocações infelizes de que dificilmente se liberava. Então, ela ficava com aquilo ali, você vê que já é intervenção e influência no caso, pelo menos um, que era o adversário que estava direto com ela, o obsessor, né? Então ela fala que ela estava aturdida pelas construções mentais e evocações infelizes que não se liberavam. A insistência da telementalização do adversário desencarnado, que tramou um plano nefasto, deu acolhida às induções de antipatia ao enfermeiro, em si mesmando-se em característico mutismo com que demonstrava o seu desagrado. Cândido compreendeu a situação delicada e dissimulou educadamente. É óbvio que, em qualquer processo de ordem obsessiva, quiçá na quase totalidade dos problemas de saúde, a parte mais importante está sempre reservada ao paciente. Sua obstinação em manter-se encarcerado no desequilíbrio, preferindo inspirar compaixão a despertar a amizade, constitui empecilho de difícil remoção na terapia do seu refazimento. Embora a manobra hábil do inditoso perseguidor, os demais familiares, inclusive Gilberto, encontraram na doutrina espírita um fulgurante luzeiro que passaram a estimar, beneficiando-se da sua claridade. Gentilmente, Cândido explicou a Dona Artemis a respeito da reação da enferma, a fim de tranquilizá-la. Instituiu a oração em conjunto no lar, lendo e comentando as preciosas lições de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, bem como as demais obras básicas da codificação. Aí no meu livro, tinha uma nota do autor espiritual que ele fala, na atualidade, e aí eu fui ver que ano que é essa atualidade aí, esse livro saiu em 1976, o culto do evangelho no lar é prática generalizada entre os espiritistas,
que nesse ministério encontram os estímulos, as forças e os benefícios que defluem da comunhão espiritual em família, a fim de sustentarem as lutas e que se encontram empenhados. Por que ele comenta isso aqui? Porque aí ele fala que, na atualidade, quando ele escreveu, era 76. Só que essa história aqui, se a gente for voltar lá para trás, ali, a gente for ver lá da história da lepra e tudo, e começou a aparecer aquele medicamento, o que acontece? Eu fui procurar e lembrar o que a gente já tinha visto, em 62, ou seja, bem antes disso aí, que ele escreveu o livro, né, uns 14 anos antes, eles aí que estavam vendo se as pessoas poderiam, porque a menina ficou em casa escondido, né? O médico se propôs, porque ele disse: agora já está podendo ver, e ele colocou assim, ele decidiu deixar a menina em casa, mas antigamente tinha que levar todo mundo lá para lá para os locais. Mas já estava tendo umas opiniões diferentes, né? E deixando uma outra pessoa. Nesse caso, a gente vê que ele, quando fala daqui que 76, já estava tendo culto evangélico lá sempre, mas antes não era tão falado, né? Eu entendi que assim, a gente não vê que os livros antigos não se ficava falando o tempo todo sobre o culto do Evangelho no Lar, como foi começar depois que esses livros foram aparecendo, né? O livro do André Luiz, o livro do Manuel Flamengo de Miranda. E aí ele comenta, bota essa nota aí, que eu tenho no meu livro, alguns livros eu acho que eu não tenho. Bom, eram incontestáveis os resultados em forma de bênçãos espirituais e recursos morais com que se aliviavam os participantes desse estudo, né? Desse culto. Por sua vez, o genitor internado passou a superar as contingentes aflições, rejubilando-se com as aquisições espirituais dos seus. Também foi ficando mais calmo lá, né? Passados alguns meses, Cândido sugeriu que a família passasse a frequentar uma sociedade espírita, na qual a parasitose psíquica de Lisandra poderia ser examinada em profundidade, com mais profícua colheita de resultados. Indicou a casa que frequentava, onde pessoas honestamente interessadas no bem do próximo se empenhavam por modificar-se. Então, eram pessoas empenhadas na renovação íntima, né? Como a paciente não podia afastar-se dos compartimentos que ocupavam no lar, e a fim de não ficar sozinha, sugeriu um programa de assistência, através do qual, revezando-se os familiares, sempre alguém poderia lhe oferecer companhia. Comentando sobre as faculdades mediúnicas, referia-se com entusiasmo a respeito dos recursos psíquicos de Epifânia, jovem de 35 anos, que chegara à doutrina espírita em decorrência de tormentosa distonia mediúnica e fizera-se membro atuante na instituição. Após descobrir o espiritismo, entregava-se com afinco e fervor ao Ministério do Socorro Espiritista, tornando-se verdadeira missionária do bem e do amor. Na simplicidade e jovialidade que a caracterizavam, na alegria de viver e nos embates que travava para manter-se equilibrada, não admitia ser tida além de irmã da necessidade, companheira dos sofredores. Sua juventude e simpatia contagiante cativavam quantos delas se acercassem. Jamais a ouviram queixar-se. Sua boca se abria somente para ajudar e agradecer ao Senhor. Possuía o mediunato, isto é, uma alta posição meritória de que desfrutava graças ao sacrifício e à abnegação no exercício da mediunidade. Então, Miranda continua falando da história, ainda está combinada. Dona Artemis e o filho dirigiram-se à casa espírita, onde Cândido os aguardava satisfeito. Situou-os em local acolhedor no amplo salão de conferências, onde, pela primeira vez, iriam participar de uma tarefa espiritista. Epifânia era palestrante da noite. Com o estudo do capítulo número 12 do Evangelho, amai os nossos inimigos. Acho que é vossos, né? Amai os vossos inimigos. Aqui estava. Às vezes o PDF muda a palavra quando a gente passa para. E o item é os inimigos desencarnados. Após comentar quanto à indestrutibilidade do princípio espiritual, que anima a vida em todas as suas expressões, era visível a transfiguração que nela se operava pouco e pouco. Sem perder a mansuetude, a voz modificou-se, a expressão da face aureolou-se de diáfana beleza e os olhos tornaram-se luminosos. Aí a Epifânia vai falar, quer dizer, ela tá ali bem inspirada, né? Ela fala: o conhecimento da vida espiritual representa a valiosa aquisição para a responsabilidade e a ascensão do indivíduo, asseverou a entidade que inspirava em delicado fenômeno psicofônico. Aí continua.
Não sendo a morte outra coisa senão um instrumento da vida em toda parte, a desencarnação não anula, nem simplifica as dificuldades. Transferem-se de uma para outra posição da realidade espiritual. Os sentimentos cultivados, as aspirações irrealizadas, as fixações e os resíduos morais. A morte apenas realiza o processo cirúrgico de longo curso, libertando a ave cativa que é o espírito, ou segurando em tormentoso constrangimento a alma que se deseja evadir. Um comportamento mental é tão importante para a desencarnação quanto significa para as atividades e atitudes durante a vivência física. Cada um desencarna conforme se encontra reencarnado. E aí a gente coloca uma observação, coloquei aqui agora, em vez de deixar para o final do texto, senão a gente perde um pouco, porque vai continuar um texto aqui também. Então, assim, lá no livro Céu e Inferno, que eu tirei do livro original, né, que é a tradução da primeira edição, no capítulo 1, segunda parte, o passamento, aí Kardec vai falar: a extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pela ruptura do lado fluídico que os une. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de cada um dos órgãos, de modo que a separação será completa e absoluta quando não mais restar um só elemento do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, assim como da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresenta. Então, pode ficar difícil de se desprender, muito lento para desprender, e com quantidade de pontos que estão ali grudados, né? Aí ele fala: portanto, não se deve esconder que, de acordo com as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Aí ele vai dar 4 casos. Estabelecemos inicialmente os 4 seguintes casos, que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de gradações. Então, ele dá uns casos, só que tem aí entre um e o outro infinidade de gradações, para não pensar que é só desse jeito, tá? Primeiro, fala: se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Outro caso: se no momento da extinção da vida orgânica a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Terceiro caso: se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. E o quarto caso é: tendo a vida orgânica cessado por completo, sem existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente desfeito. Então, ele vai continuar explicando. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. A intensidade e a duração do sofrimento são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para se desprender de seus laços. Então, isso aqui, não é para falar mais ali, mas já para deixar bem claro, que mostra: quanto mais a pessoa é apegada à matéria, e não é só seu corpo, apegada ao corpo, apegada à matéria que ela tem, né, os bens, as coisas em casa, apegada à família, o apego ali vai fazer vários pontos de aderência entre o corpo e o perispírito, porque aí a pessoa não quer se soltar, não quer se libertar para a vida espiritual, ela quer ficar ainda aqui, né, na vida material. Vai falar: o estado moral da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional à ligação do espírito à matéria, que eu já falei, atingindo seu máximo no caso do homem, cujas preocupações concentram-se todas na vida e nos prazeres materiais, sendo quase nula no caso contrário, aquele que a alma está depurada, ele já se identificou antecipadamente com a vida espiritual. Então, é quase nula essa afinidade, essa ligação do espírito à matéria, né? Dado que a lentidão e a dificuldade de desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós
tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. No caso da morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais por conta da idade ou da doença, o desprendimento transcorre gradualmente. No caso do homem cuja alma é desmaterializada, ou seja, não fica tão preso na matéria, né? E cujos pensamentos estão desligados das coisas terrestres, o despedimento processa-se quase por completo antes da morte real. Então, algumas vezes a pessoa até se desprendeu e o corpo está ali, ó, ele vai falar, o corpo ainda vive a vida orgânica, conquanto a alma já tem adentrado a vida espiritual. Interessante isso, né? Estando presa ao corpo somente por um laço tênue, que se rompe facilmente ao último batimento do coração. Então, a pessoa já está quase toda solta ali do corpo, e aí ele finalmente vai e bateu a última batidinha e soltou. No caso do homem, é pegada à matéria e a sensualidade, que aí é a sensação, né? Não é só a parte sexual, de sensual, sensual seria sensações. Toda aquela que a gente já explicou também isso, a parte de quer aproveitar a vida, que tem que ter prazer na vida, que a vida é curta, aquela história toda, é essa pessoa pegada à matéria, só quer, né, viver ligado a todos esses bens e tudo. A sensualidade, e aquele que viveu mais através do corpo do que do espírito, e para quem a vida espiritual nada representa, tudo contribuiu para fortalecer mais os laços que o ligam à matéria. Ao aproximar-se a morte, o desprendimento também transcorre gradualmente, porém mediante esforços contínuos. As convulsões da agonia representam o indício da luta que enfrenta o espírito, algumas vezes anelando romper os laços que lhe resistem, agarrando-se outras vezes ao corpo, do qual irresistível força arrebata-o violentamente, fragmento por fragmento. Eu já vi vários relatos de alguns livros de espírito falando que eles não conseguiam se soltar, que o corpo é que estava puxando eles, e sentiu aquilo ali, porque na verdade é aquela ligação, está preso, é como se você estivesse esticando o negócio que está colado, e aí o negócio elástico, tu vai puxando, 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 mas está colado lá no final. É aí que ele fala aqui, né? Que esteja uma irresistível força arrebata violentamente, fragmento por fragmento. O espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto menos divisa além dela. Sente que lhe escapa a vida e deseja retê-la, esse tipo de pessoa, né, apegada, em vez de se entregar ao movimento que o carrega, resistente com todas as forças, podendo assim prolongar a luta por dias, semanas ou meses inteiros. E aqui a gente acrescenta de casos que a gente já viu falar de anos inteiros que tem lá. A pessoa não se desligou, ficou presa ali, fica lá no cemitério às vezes um tempo, porque isso aí é caso da pessoa do espírito completamente desequilibrado, né? Nesse momento, der certo, o espírito não goza de toda a sua lucidez, o que eu acabei de falar. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente, lutando ainda até que se tenham rompido os últimos liames do perispírito. Eu estou lembrando aqui um livro da André Luiz, eu não lembro se foi agora o Brilho da Vida Eterna, acho que é. E eles estão andando no cemitério, tinha lá umas pessoas que não soltavam, que não queriam sair, e estavam lá, tinha uma que estava há anos, e aí os benfeitores estavam lá no cemitério, o André ficou querendo ajudar, e eles falaram, não, não adianta, ela deixa ela, porque ela estava completamente perturbada, ele ficou assim, mas não vai ajudar ela, porque ela dizia alguma coisa, eu não estou lembrando, até separei isso para a gente ver, mas estava um trecho aqui do computador, e aí os benfeitores falaram, porque deixa, porque não adianta, a gente já fez o que podia fazer. E aí ele vai e deixa, porque ela está completamente perturbada. Bom, aí nós estamos ainda no livro Céu e Inferno. Enquanto existam pontos de contato entre o perispírito e o corpo, o espírito receberá as repercussões desse último, com elas sofrendo. Então, o que acontece? Também tem relatos que a gente vê de espíritos que estão presos no corpo e vem a deterioração, as larvas. As larvas comendo o corpo deles ali. Eles vêm, aí fica com aquilo tudo pior ainda, né? Imagino. Agora, além disso, o Kardec vai explicar que na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Então, eles falam que todos nós vamos passar pelo período de perturbação. É meio tipo que você está dormindo, de repente acordam, assim, de repente até dando um susto, e você fica naquele momento que tipo, não sabe nem se está dormindo, está acordando. É uma perturbação, mas
dependendo do espírito, como ele é rápida, ou se não, fica mais tempo, aí desequilibra, né? Então ele fala, a perturbação, portanto, pode ser considerada como estado normal do instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos, tá vendo? Então tudo vai depender de como a gente leva a vida. À medida que a perturbação se dissipa, a alma encontra-se na situação de alguém que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas, vendo como se for através de um nevoeiro. Pouco a pouco a visão se aclara, a memória retorna e a alma se reconhece. Esse despertar, no entanto, é bem diverso de acordo com cada indivíduo, com cada espírito. Então, voltando aqui para o texto que o Miranda vai falar, ele agora vai falar algumas coisas parecidas com esse texto aí, que ficou meio solto aqui, mas agora a gente vai poder entender melhor. Por exemplo, ele fala, nós estávamos falando lá na frente, deixa eu voltar aqui para ver o que ele estava terminando a última parte. Comportamento mental, que é importante, né? E cada um desencarna conforme se encontra reencarnado. Aí, agora ele fala aqui. O que acontece? Quando você, depois que você, né, desencarnou, os conflitos não equacionados, como os ódios e os amores, prosseguem com maior volúpia. Desarticulado o corpo, sentindo-se sem o invólucro em que se sustentava para expressar as sensações, o recém-desencarnado, em alucinação, ele está mostrando que os que estão lá com ódio, né, os conflitos e tal, em alucinação, experimenta o impositivo das cargas magnéticas da matéria e acompanha-lhe a desintegração, experimentando toda a decomposição do corpo. Então, foi o que eu falei. Tá na magnética, tá puxado pela matéria, ele não consegue, como se fosse um imã puxando, e fica vendo a desintegração, é a decomposição do corpo. Como se ela estivesse ocorrendo nas fibras mais íntimas de sua organização espiritual. E aí tá lá no corpo, e ele sente aqui, né, no perispírito. Alguns seres recém-libertos, em tal estado, convidados insistentemente pelos pensamentos do afeto desequilibrado, da mágoa ou de ódio injustificáveis, que ficaram na retaguarda, ou seja, aqueles que estão mantendo, né, e continuam com mágoa e ódio, fica preso nele, eles são arrancados da sepultura e se imantam as mentes que os serviciam. Essas mentes são espíritos encarnados, eles podem ser conhecidos ou não, que ele vai falar mesmo não intencionalmente, produzindo infinito mal-estar. E, porque ignore o que ocorre, passam a sofrer indescritível turbação espiritual. Então, vários textos a gente já viu que eles falam que pegam, e aí o espírito, o que eles fazem? Levam para aquelas cidades, né? Aquelas cidades da justiça, daquelas cidades de conflito, de trevas, e a pessoa fica lá, porque esse espírito já vai aproveitar aquilo que ele sente, né? O ódio, a mágoa, todos aqueles, né? A revolta. Aí eles estão ligados, é afinidade, né? Aquela que a gente sempre fala aqui, estão ligados, então, não é nem que tem intencionamento, estava com raiva de você, vou te esperar, porque acontece também, né? Vou te esperar do outro lado. Mas eles se ligam e aí levam para esses lugares e começam a fazer aqueles grupos de nome. Acho que ele vai comentar aqui na frente sobre isso. Fica um monte de grupo caminhando junto, né? Passa a sofrer uma turbação espiritual também. Agora vai falar do outro lado. Ao contrário, os espíritos felizes, quer dizer, os que são as pessoas, no caso que não é já espírito feliz na escala que Kardec fala, não. Ele fala aqui, como que a vida se padronizou nos sentimentos superiores, ao inverso do que nós falamos agora, eles são recebidos pelos seus afetos, os que os precederam ou aqueles que os aguardavam, responsáveis ou não pelo investimento reencarnatório, que então conclui. Então, pode ser o seu mentor, pode não ser, pode ser parente, amigo, pode ser amigo que você tinha na outra existência, que você não vai lembrar agora. Aí eles estão ali, estão juntos para te receber, inclusive para não deixar nenhum espírito mais leviano chegar perto, tá? Que tem isso também. Aí o Miranda continua. Aí que vai acontecer, que ele vai falar dessa história dos grupos. Não bastassem as ocorrências da leviandade que ligam os ardilosos e irresponsáveis entre si, formando grupos e colônias de parasitas, de viciosos e perniciosos, a se locupletarem na insânia e nas obsessões simples com tendência a agravamento, em decorrência da sintonia que lhes facultem os cômpares encarnados, especial atenção merecem os inimigos desencarnados. Então, é o que ele fala. Tem espíritos que formam grupo, colônia, né? Estão ali para poder, e então começam a fazer
buscar, às vezes, nem a obsessão da pessoa, eles querem também aquele fluido vital que está lá, são os vampiros, né? Que querem pegar e buscar aquilo que muitos espíritos ainda estão, né, suicida, esses outros que têm muita fluido vital, e aí eles ficam juntos, os bons espíritos, se a pessoa às vezes está terminando, né, de se desligar e não deixa chegar perto, ele fala, tem ter muita atenção com os inimigos desencarnados, tá? Ainda tem isso tudo. Se não tendo inimigos encarnados acontece isso que a gente está falando aqui em cima, imagina tendo, né? Então ele fala, os ouvintes, aí tava, essa era a palestra, né, que estava acontecendo lá. Deixa eu ver se era a palestra. Isso era a palestra que ela estava falando, porque de repente aqui já começou. Essa palestra que a Epifânia está dando, tá? Ela começou aqui, ela está inspirada pela entidade. Então, ela está falando, continua a palestra, aí falou da perturbação, então vamos lá. Aí ela fala aqui. Os ouvintes, é Miranda que fala, sinceramente interessados, aguardavam o prosseguimento da lição, enquanto Dona Artemis exultava, indagando-se como poder adiar o momento de travar contato com o espiritismo. Te lembra? No começo de falar assim, não pensavam nisso, porque achavam que é coisas de pessoas que podem ficar loucas. Lá no começo fizeram um comentário parecido, que era como a Rafael, como a dona Temes. Na verdade, coitado, não tinham conhecimento, pensava. Aí ela pensou, como pensou absurda que fala aqui, como era diferente de tudo quanto ouvira falar. E a Epifânia mediunizada prosseguiu. O ódio, o ciúme, a inveja, o despeito que intoxicam a vida por longos anos não podem, a passe de mágica, desaparecer dos painéis mentais e dos sentimentos morais de quem lhes deu guarida insensatamente. A pessoa que cultiva isso aqui em vida, isso não vai sumir. Todo mundo é a mesma pessoa depois que desencarna. A gente não vira santo, nem vira demônio, a gente fica com aquele mesmo pensamento. Então ele fala que, na verdade, ela está falando assim: vamos cuidar disso agora, né? Quando está encarnado, porque isso não vai desaparecer. Deu guarida insensatamente. O ódio em particular instiga os instintos e faz daquele que o hospeda um tresvairado, recordando-se dos desafiados reais ou imaginários. Psicopata espiritual investe contra quem detesta. Então, aqui está falando, tem o ódio, né? E a pessoa também tem, aí está lá a ligação. Então, o psicopata espiritual investe contra quem detesta. E utilizando-se dos vastos recursos de que agora usufrui, inclusive de não ser visível ou rapidamente perceptível por aqueles aos quais ataca, neles instala a peçonha venenosa da sua indocilidade, convertendo-se em verdadeira sombra imantada à vítima que o conduz por onde segue. Então a pessoa tem lá guardado o seu ódio, aí o outro já está aí com a facilidade, né, de não ser visível, por isso que o inimigo desencarnado é muito pior, né? Acho que vai falar aqui um momento, é muito pior, porque você não tem nem como se defender dele se você não está vendo, né? Só com realmente mantendo a sua vida dentro do evangelho, que senão você não consegue. E aí ele fala: esse ditoso. Não, aqui está falando da Epifânia ainda. Esse ditoso conúbio não ocorre apenas durante uma existência. É mais nefasto quando procede dos ódios pretéritos, em que o litigante infeliz, que se supõe prejudicado, esclarece-se contra os recursos que pode movimentar no estado em que se encontra, articulando planos ardilosos, programando perseguições implacáveis, detendo-se à espreita de brechas morais, incansável e insensível até conseguir o tentame que prefere. Lembra que eles iam, e aí tinha no livro que a gente, primeiro que a gente, né, o Bastidores da Obsessão, primeiro que a gente estudou, que eles vão para a escola de Vingadores, né, a escola lá ensina, o Dr. Tel ensinava como é que você vai obsidiar. Então ele fala que assim, ó, que ele se esclarece quanto aos recursos que pode movimentar. Eles vão lá, aprende, faz escolinha. Articulam planos argilosos, programando perseguições. Então, aqui é bem desse jeito. Aí, o Miranda coloca: o expositor desencarnado relanceou o olhar de Epifânia pelo recinto e advertiu. Então, dá a entender para a gente que o mentor da Epifânia é, né, porque o expositor desencarnado mostra como se fosse uma figura masculina. Mas não falou nada disso agora, não. Eu acredito que eu já sei mais ou menos que é aquele que ele vai comentar depois. A Epifânia fala: ninguém se equivoque, porém, tá mediunizada, né?
O ódio, e porém, porque o ódio termina sempre por abrasar aquele que o gera e conserva. A sanha dos inimigos desencarnados somente se aplaca ao preço da renúncia e da autoiluminação dos que transitam no corpo. Merece também examinarmos que não são raros constrangimentos obsidentes do ódio entre desencarnados, enfermos da alma, que se atiram treslocados, uns contra os outros, em lutas que se alongam por demorados decênios de insensatez e perversidade. O espírita não está isento desses inimigos desencarnados, pelos quais devem evitar esforços espirituais a fim de os dulcificar e aplacar-lhes a ira, mediante os exemplos de renovação e humildade, elevação pelo trabalho nobre e aprendizagem das técnicas iluminativas salutares. Eu vou fechar aqui, gente, eu vou fechar um capítulo, depois a gente conversa, porque está acabando já, porque fica mais fácil para não trocar de assunto. Da mesma forma, continua a Epifânia falando, participando das conversações edificantes, dos estudos espíritas e cristãos, podem induzir os que os odeiam e os seguem, esses espíritos, né, podem induzir esses que estão junto dele, participando das suas múltiplas atividades. Aqui, ouvindo os conceitos libertadores, mudem de comportamento, realizando a edificação própria. Então, além do encarnado, também pode acontecer isso com o desencarnado. Simultaneamente, através da oração e da prática da caridade, cada um cria uma psicosfera favorável a si mesmo, que atua nos seus sicários como clima refazente de terapia eficaz. Interpenetram-se e se comunicam os dois mundos, do espírito e da matéria, e seus membros, homens e espíritos, mais do que se pensa ou se supõe. Os espíritas, além do passado, de onde provém, defrontam os espíritos ociosos e perturbados em si mesmos, que os amaldiçoam, em considerando os propósitos elevados a que se dedicam. Por essa razão, o amor é o único eficiente antídoto a qualquer mal. Mas sempre falo. Aí que eu falei, um inimigo desencarnado é muitas vezes pior que o encarnado, do que encarnado. Pacificar-se com os inimigos enquanto se está no caminho com eles é medida de urgência. Ideal, portanto, não ter inimigos, não estar contra ninguém, não se rebelar. Se alguém, é essa frase que mais deve colocar na cabeça, que o Divaldo fala muito. Se alguém não nos quer bem, o problema é dele. Porém, se damos motivo para que tal ocorra, já é nosso o problema. Pacificados em Cristo, apaziguemos com a nossa atitude caridosa, que transforma todo ódio em amor. Tenhamos esperança e alegria de viver. Então, terminou a mensagem. Aí ele fala que tem uma aragem balsâmica pelo recinto, todos estavam em atitude de reflexão, ficaram impregnados pelo conteúdo da palestra, podiam notar transformações faciais, alguns ouvintes, sabe, como se estivesse se esforçando para formular os planos de renovação. E a Grave Epifânia sentou-se, apoiou a mão direita à cabeça e recompôs-se, retornando à normalidade objetiva. Alguns breves comentários de interesse dos frequentadores da casa foram feitos, passando-se a terapêutica dos passes. A reunião ali se encerrava. Então, eles têm esse tipo de reunião. Termina a palestra, para e eles mudam de sala para receber o passe, né? Tem casas espíritas que são assim também. Dona Temes estava sinceramente comovida, agradecendo a Deus a oportunidade bendita. Erguia-se da dor em holocausto de renúncia, a glória da fé santificante com que leniria as dores por toda a vida. Então, agora vamos dar uma paradinha para que vocês possam perguntar, comentar aí, tá bom? Su, Oi. sobre a questão da encarnação, por exemplo, claro, depende do grau evolutivo da pessoa também. Mas se a pessoa não sabe que morreu, será que ela fica apegada ao corpo? O apego ao corpo não tem nada a ver com você saber que morreu. O apego ao corpo tem a ver com tudo que você faz durante a sua vida. Então, se você é uma pessoa, eu já comentei que até li um livro uma vez lá do Lar Teresa, e a mulher trabalhava na casa, era trabalhadora e tudo, frequentava e tudo, e aí eles mostram que depois que ela sai na perturbação dela, ela fica mais de 2 semanas perturbada completamente. Ela não conseguia enxergar que o pessoal estava tentando ajudar ela. E aí eu até perguntei lá, né, o pessoal que me indicou o livro, falei, poxa, mas
por que que ela, depois de trabalhar tantos anos, não sei quantos anos trabalhando, mais de 10 anos, ela ficou assim, tão perturbada e não conseguia se situar para poder ver que tinha desencarnado. Aí, acho que foi Uhum. até 13. Desencarnado. Então, que tinha desligado, já tinha desencarnado. E aí ela falou assim: olha, ela era muito, que ela era conhecida lá do pessoal, ela era muito apegada à família, agarrada com o filho, com tudo. Então, qualquer apego, nós temos que trabalhar isso agora. Qualquer apego você tiver, ai, não vivo sem fulano. Já tá mal, porque quando você sabe, você desligar, você já não consegue nem se desligar bem. Então tem que começar a trabalhar o apego com família, com matéria, com casa, com roupa, tipo assim, ah, eu quero isso, assim, só pensa naquilo ali, quero comprar aquele negócio e a pessoa fica ligada mesmo naquilo, porque não é falar só, ah, eu gosto, não é isso, é diferente. A pessoa pegada na matéria, tem muita gente assim, ela realmente ela tem isso aí, é tipo, seja quase uma enfermidade, ela é apegada mesmo. Não vive sem aquilo. E outra coisa, não é só se apegar daquilo ali e a família. É aquilo, a sensação. Hoje em dia tem muitos problemas. As pessoas têm que ter sensação o tempo todo. Tem que viver aquela história de vamos ter que aproveitar a vida, que a vida é curta. Esse discurso é um discurso perigoso, porque a pessoa coloca tudo no imediatismo, eu quero prazer agora, tem que aproveitar, eu tenho que viajar, sabe, tudo aquilo ali em função daquilo. Lá quando não consegue, aí tem que ter outro estudo que eu estou fazendo, que não pode servir aos dois senhores, a Deus e a Mamon, que seria, no caso, a riqueza e o dinheiro, não é que assim, servir simultaneamente. Você não pode ficar só nisso aí, tem que pensar na parte espiritual. Então, a pessoa que sabe dosar, sabe viver muito bem, tranquilamente, com sua vida, com passeio, com viagem, mas não vive em função disso. Tem gente muita gente que vive em função disso. Tem que fazer, porque eu tenho que aproveitar, porque eu tenho que aproveitar a vida toda, em todos os sentidos, tudo quanto é excesso. Então, você desencarnou, a maioria das vezes tem a perturbação mesmo, e aí você vai de acordo com o que você foi, por isso que é importante viver bem para poder morrer bem, que fala muito isso. Se você, de acordo com o que Uhum. você foi, você vai conseguir se desligar da matéria. Aquele livro Obreiro da Vida Eterna tem lá 5 desencarnações diferentes. Tem até o de um espírita que não conseguiu, que ficou meio assim para poder desencarnar. E no filme Nosso Lar 2, na verdade, eles iam mostrar, mas não mostraram bem. Lá o... Tinha o caso, né, mas que não mostrou no filme, que é do Fernando, que ele desencarna, mas fica a família toda em volta, que rezando, que a família não estava preparada para quê? Para saber, né, que tem a vida, continua, coisa e tal. A família não estava muito ligada. Ele era espírita, mas não passava para a família. Tipo, eles não faziam essas conversas, e aí a família toda em volta, rezando que ele não podia morrer, ele podia morrer, então tiveram que dar aquela melhora da morte, que é conhecidíssima, né? Para a Morte. pessoa Aham. melhorar, para a Fica família sair de segurando a pessoa. Exatamente, mas isso acontece e no livro comenta, eles falam, e não é só nesse livro, talvez tenha um desses livros aqui do Miranda também a falar isso, e tem que afastar o pessoal, porque forma uma teia tão firme, tão segura entre o encarnado, entre o desencarnado, e forma os fios, que quando a pessoa não se afasta para aqueles fios serem afastados e sumirem, aí que eles vão desligar o espírito. E aí cada espírito vai ter o seu tipo de desligamento. Tem vários casos, a gente já tem lá, tem o isso tem até na internet, no YouTube, já botei da outra vez o caso do Dimas, e até a morte do Dimas, que só colocar no YouTube, botar morte do Dimas e morte do filmezinho todinho, o que acontece nessa morte. E também tem vários casos que a gente vê no novo livro Voltei, né? E outros lugares que a gente sabe também. Mostrou no Voltei, foi mostrando direitinho como é que ele foi saindo, desencarnando. E era um espírito, Uhum. né? Então, assim, vai depender tudo. Agora, a pessoa pode não ter ciência alguma, porque nos acidentes, a pessoa, quando sai do corpo, ela nem sabe o que aconteceu. Então ela nem sabe que morreu. Quando ela olha assim, está pensando que está acontecendo no livro que a gente estudou aqui, não sei se você lembra do tsunami. Como tinha casos de gente que ia tentando pegar o corpo, É, acordar o corpo, a mãe que acordou, ficava ali ainda, né? a mãe com a filhinha, e a outra, todo mundo vivendo aquele desespero do tsunami, achando que todo mundo estava achando que estava vivo. E aquele monte de desencarnado ajudando, a esclarecer, conversando. Lembra que o Miranda falava que eles iam conversar com a pessoa? Falou muito Uhum. disso, né? Então Uhum. é diferente para cada um. Fala, Sandra. Tem um caso, eu não sei mais em que livro, a desencarnação do Dimas, Isso, né? E até fizeram um filminho, isso. né? Falei agora com a
Bia, Ali mostra exatamente essas energias, né, sendo dissipadas e tal. É muito e o interessante. filme está muito bonzinho, faz direitinho o que está no texto. É só botar no YouTube A Morte de Dimas, ou Desencarnação de Dimas, e vai aparecer aí, tem uns 10 minutos, alguma coisa, e vai mostrando todo o texto do André Luiz. Você pode acompanhar no livro. E aí mostra, sai aquela fumacinha, né? Mostra o corpo por cima do corpo. Muito bem feito o filme. Eu acho que esse filme é da LBV, que a LBV faz muitas coisas do André Luiz. Tem muitos capítulos eles filmam, eles fazem as novelinhas, né, no rádio. Então eu acho que é da LBV. Mas só colocar no YouTube. Depois eu boto até o link no grupinho pro pessoal. Estou tentando tirar a mãozinha, tá? É, você que tem que tirar, não sei tirar, não. É só clicar no mesmo lugar que você clicou para a mão. Isso. Quem mais É aí? que eu estou com a versão nova, então eu estou meio. Que eu Ah, tá falei bom. agora, então tá diferente. E aí, alguém mais tem comentário dessa história aí, do primeiro do capítulo? Aqui não tem muita coisa de texto sobre, né? Mostrar só que a Epifânia está ali, né? Com uma influência grande, porque ela meio que dá uma, quem falou, uma suave, uma tendo psicofonia, a psicofonia está acontecendo, mas dá a entender que não é suave, as pessoas não estão. É delicado o fenômeno psicofônico. Então, assim, a entidade vai falar por ela, né? E aí ela vai falar tudo isso aí bem inspirada. Tanto que quando eles falam que terminou, vê que eles param, que diz que ela está assim, abaixa, né? Que meio que ficou assim, tipo, que saiu do transe, né? Ele bota assim, ó, quer ver o finalzinho que ela fala? Ela sentou e terminou. Aí o jovem Epifânia sentou-se, apoiou a mão direita à cabeça e recompôs, retornando à normalidade objetiva, porque ela estava ali num transe. E né, aconteceu a palestra toda direitinho, mas aí estou nesse centro espírita que tem esse tipo, a pessoa faz uma palestra, fala, Carla. Rapidamente, Su, que só para reforçar o que vocês estavam falando sobre a questão do desenlace, né, do desencarne, lembrar que no livro Transição Planetária, o Miranda também relata essas questões, né, de espíritos presos aos restos mortais, naquela questão lá do tsunami, né? Então ele faz uma referência sobre isso lá também, desse apego. A maior parte dos espíritos apegados, né, quer dizer, que estavam ali presos ao corpo, era por conta do apego material, né? Ali ele já dava grandes lições a respeito dessa questão da dificuldade dos espíritos de se desligarem da matéria, né? E lembra que ele falava que aquele pessoal de lá, naquela região, era muito negócio de turismo, e aí vendiam corpo, coisa e tal, também muito ligado a isso, né? É o que eu estava falando com a Bia. Ele vai mostrando ali, tem mãe que fica com filho, tudo bem, mas tinha um monte de gente que estava, que negócio, estavam ali de férias, aproveitando. E você vê, foram acho que foi 140 mil uma vez que eu li, num dia. Num dia, quando a onda veio. Aí o pessoal fala assim, gente, como é na época da pandemia, tá morrendo, não sei quantas pessoas. Eu falei, gente, no tsunami foi um dia morreu 140 mil. Fora os outros dias e mais o resto depois, que como uma semana, enquanto iam achando os corpos, tinha pessoas que se contaminavam com aqueles corpos e acabavam morrendo depois, então morreu muito mais gente. Mas assim, aquilo aí já foi uma limpada, né? Porque aquilo aí a gente sabe, com Transição Planetária, o primeiro livro já estava explicando que já estava começando a limpar o planeta de realmente foi quem tinha que ser e já estava fazendo a limpeza para começar a ver o pessoal. Quem quer ficar mesmo? Você quer ficar na Terra, vai ter que ser dessa maneira, que a próxima etapa agora é caminho da limpeza, é o caminho para começar a entrar na regeneração. Então, enquanto o espírito não estivesse melhorando, agora daqui para frente eles não ficam, não retornam para cá, né? É a ideia que a gente já está vendo lá, já teve. Nós começamos, na verdade, com o primeiro livro que a gente estudou aqui nesse grupo foi No Rumo do Mundo de Regeneração, né? Então a gente lembra que ali estava dando uma luz, né? Não é uma luz, era um sol de esperança para a gente, mostrando que já estavam limpando, já começaram a limpar a parte das cidades das trevas e que esses irmãos já estão sendo levados para outros planetas. Isso já era em 2020, né? Que o Miranda estava contando. Eu não esqueço que foi dia 13 de maio de 2020. Ele fala a data naquele livro. E ficou guardado porque, como se for a época da escravidão, né?
Foi o mesmo dia que eles começaram a retirar essas cidades das trevas. Eles entravam com aquelas gruas, como ele contava, e levavam a cidade, um pedacinho da cidade inteiro. Esses espíritos estão sendo levados e eles não estão nem vendo. Que eles estão pensando que eles estão vivendo aqui no planeta Terra ainda. E eles já estão, eles, um pedacinho do bolo, lá no outro planeta, já para poder, que eles não estão encarnados, né? Quando eles encarnarem, eles já vão encarnar nos espíritos que estão ali, primitivos. Então, assim, tudo isso a gente já sabe que está acontecendo, né? Nós aqui que estudamos. Quem não estava no grupo naquela época, é só entrar no canal e buscar lá o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que a gente estudou ali a fundo também o livro e foi muita, muita esperança que a gente conseguiu, né? Começamos com aquele livro. Então, gente, ó, 8h20. Vou passar para o resto do texto, porque o resto também é pequenininho, mas pode ser que a gente tenha alguma dúvida, então vamos lá, continuar. Capítulo 16. Epifânia. Seu Calvário e sua Ascensão. Esse capítulo vai, na verdade, contar um pouco a história da Epifânia e, no finalzinho, uma mensagenzinha dela para os dois que estão lá no centro. Então, Cândido conduziu os convidados à Câmara de Passes. A média Epifânia, em plena lucidez, agora está mostrando que é ela, né? Na verdade, ele vai falar isso, mas ela vai também ficar medianizada. Ela fala, embora um ambiente fracamente iluminado, esse local do passe, tem lugares que a gente vai que realmente a sala é mais escura, tem lugares que é uma sala com luz normal. Aí ele fala, numa penumbra convidativa prece, exteriorizava uma quase invisível luz irradiante, a epifânia, tá? Exteriorizava essa luz irradiante. O enfermeiro aproximou-se e apresentou os Ferguson à intermediária dos espíritos. Agora ela vai atuar como médium aí também. A sensitiva, num gesto de muita delicadeza, osculou a destra de Dona Artemis, que se sentiu sensibilizada, saudando cortesmente Gilberto. Em seguida, solicitou que se sentassem, conservando-se em atitude de prece. Calmamente aplicou-lhes passes individuais. Ao concluir, falou com naturalidade. Os senhores estão muito bem acompanhados espiritualmente, o que traduz o equilíbrio íntimo que se reservam. Vejo entre ambos em atitude maternal, venerando a entidade que me diz chamar-se Adelaide, afirmando ser a genitora e a avó, respectivamente, da senhora e do jovem. Os visitantes não dominaram a emoção. Gilberto rompeu lágrimas, através de convulsível pranto, com a alma repassada de amarguras íntimas, sofrendo os impactos das dores sucessivas e as frustrações que o maceravam, a notícia da presença da avó ao seu lado funcionou como um dreno salvador. Então, aqui ele mostrou Gilberto, né, que durante todo o livro até agora não falar nada dele, né? A pessoa mostra que ele é caladão e tudo, mas ele sofria muito sempre, né? Imagina ele quando sendo na casa virou o único homem da casa, né? Ficou, não é que é o provedor, porque a dona Artemis estava recebendo ajuda, lembra que ela foi, a pessoa da fazenda, né? Da família foi lá, falaram que ia ajudar, e ela pediu que ajudasse mesmo, e o Gilberto está trabalhando, mas ele guarda essas dores, né? Essas frustrações. Aí ele chorou convulsivamente. Aí a Epifânia fala: chore, filho. Aí ela já está falando as palavras que a avó está falando, o conselheiro transmitindo as palavras da benfeitora desencarnada. Aí a avó começa a falar com ele. Necessário romper os diques da mágoa para que as águas generosas e refrescantes da esperança possam acalmar o coração. Muito solitária tem sido sua jornada. No entanto, fite o amanhã e avance, encorajado, no rumo do porvir. Mantenha os espinhos do pretérito cravados no coração, tentando adubá-los com o sacrifício, e eles florescerão, abençoados. O sofrimento e a soledade não são penas impostas pela divindade. Antes, constituem corrigenda salvadora, com que a criatura se arma para cometimentos elevados. Jesus lhe ofertou por agora a colheita de frutos azedos, em decorrência da má sementeira do seu pomar de realizações. Todavia, faculta-lhe novo ensejo de produção. Use a lucidez e plante a safra da paz, com que enriquecerá os companheiros de lutas, que seriam os inimigos desencarnados, né? Adquirindo preciosos valores para entesourar no espírito. Seus dias apenas começam. Não recue a relacionar insucessos. Avance a produzir oportunidades, abençoando sua atual existência com a alegria de sofrer e servir. Estão-lhe reservadas realizações profícuas.
Prepare-se e ame. Sirva ao bem, indistintamente e aguarde. O jovem readquirir o controle da emoção, porque estava chorando convulsivamente, né? Aí ele adquiriu o controle, procurava reter no espírito a inesperada mensagem, que lhe constituía marco decisivo na presente reencarnação. Voltando-se para Artemis, Epifânia, gentil e generosa, tomou-lhe as mãos frias entre as suas, em atitude de acolhimento e ternura. Nessa hora, a senhora Ferguson recordou que esse era o hábito da genitora, sempre que aconselhava os filhos quando na terra. Estreitava-os no regaço ou lhes tomava as mãos, como a protegê-los, instilando-lhes força e coragem. Estava com o peito inchado e receava não aguentar tanta felicidade. Ela estava sentindo ali a presença da mãe dela, né? Aí a Epifânia vai falar, que no caso a Adelaide está falando, pede-me a nossa bondosa Adelaide para dizer-lhe que toda cruz é símbolo de libertação. As duas traves que se conjugam hoje para o sacrifício convertem-se depois em asas para a ascensão vitoriosa. Você não segue ao abandono. Aqui, ninguém, aliás, se encontra relegado. Temos estado juntas, de mãos entrelaçadas, erguendo o fardo e conduzindo-o, subida acima, até o planalto do livramento e liberação das dívidas. Na esfera dos sonhos, temos-nos encontrado, misturando nossas orações e ansiedades, quanto buscando atenuar os dissabores dos que nos são caros. Lisandra e Rafael se redimem. Não lamente pelos nossos enfermos. Agradeça a Deus o quinhão de bênçãos com que crescem para a verdade. Por enquanto, através do que se convencionou chamar infortúnio, mas, sem dúvida, porta de acesso à paz. Perante as grandiosas leis, tudo se explica. O tempo nos dirá mais tarde o que o momento não pode nem deve elucidar. Tenhamos paciência, filha, e abramos o espírito à luz. Incluímos Ermelinda em nossa melhor ternura, a irmã que se converteu em benfeitora dedicada dos nossos corações. O mesmo dizemos em referência ao nosso irmão Cândido, fiel discípulo de Jesus, a quem somos profundamente reconhecida. Envolve-os a todos na afeição, na vibração de fé, a mãezinha, a avó e a amiga, Adelaide. Aí acabou a mensagem, aí fala, enquanto a Epifânia, Miranda está falando, né? Sintonizada psiquicamente ao ouvir, fez-se dócil instrumento para a psicofonia consciente, de que a entidade se utilizou com competência e sabedoria. Então estava tendo ali mais um fenômeno mediúnico. Aí o Miranda faz um comentário interessante, que ele fala, revivia-se ali o cenário antigo do cristianismo primitivo, quando não havia barreiras para o intercâmbio sistemático entre os espíritos veneráveis e os trabalhadores fiéis, encarregados de espalhar as notícias do reino na terra e velar pela plantação da paz nos corações. Então, aqui, o que a gente tem que parar para perceber é que, assim, nesse tipo de centros espíritas de antigamente, e hoje em dia são poucos que fazem isso, a pessoa entra para poder receber o passe e conversa com um médium que geralmente está ali, chama mediunizado, chama incorporado, cada um fala de um jeito, e, na verdade ele está ali para passar a mensagem de algum benfeitor. Pode ser alguém da família, pode ser o mentor da própria pessoa que está ali, que eles vão receber como se fosse uma mensagem mesmo, então é um atendimento particular, sabe? Então, assim, isso aí, alguns locais, né, fazem isso, mas para atendimento de pronto-socorro, né, pronto-socorro espiritual, já você vai conversar com o médico que está ali incorporado, e ele vai falar com você, vai te dar um conselho ou não. Então, foi mais ou menos isso. E aí, o Miranda fala que isso também acontecia no cenário antigo do cristianismo primitivo. Então, quando aqueles irmãos cristãos estavam ali e querendo passar para os outros a verdade, a notícia, né, do evangelho e tudo, muitos estavam fazendo intercâmbio com os espíritos mais superiores para a gente percebe logo pelo jeito que eles iam para ser devorado pelos leões e tudo, né? Eles conversavam com entidades, um com o outro, atendendo ali, e se tornavam os trabalhadores fiéis que realmente morriam mostrando que estavam ali realmente com aquela fé no coração e que não tinha problema nenhum. Podia vir leão, vir qualquer coisa, fogo, que eles não estavam nem aí. Eles iam cantando, né? Conta que alguns iam até cantando, fazendo os cânticos a Jesus. A Deus, na verdade. Bom, despediram-se de Cândido, a Artemis e o Gilberto, rumando ao lar, com as almas em paz. Nada comentaram no percurso, nem podiam fazê-lo.
Só os profundos silêncios falam as intraduzíveis gratidões. Ermelinda, que os aguardava, inteirou-se das notícias ditosas, assim participando da aventura que os dominava. E aí agora vamos falar da Epifânia, né? Que o título é sobre a Epifânia. O mediunato de Epifânia transcorria em clima de bênçãos, após sucessivos embates. De formação católica a princípio, sofreu por muitos anos, procurando explicação para os fenômenos mediúnicos de que era objeto e que a afetaram muito com a sua carga de aflições. Crente na interferência diabólica, acreditava que tinha, né, que estava a interferência do diabo, supunha serem demônios maus que a estavam seduzindo, os espíritos que lhe apareciam e a influenciavam, embora a negativa deste. Então eles vinham, os benfeitores, conversavam com ela, falavam que não era isso, mas ela tinha medo e achava, porque ela era assustada pelo sacerdote, quanto às armadilhas satânicas, seja quem viesse a falar que era o que estava vestido daquela forma, né, vamos dizer, uma forma amável e tudo, mas era o demônio que estava, o Satã aqui, que estava se transformando para poder fazer com que ela mesma se seduzisse. Então ele assustava quanto a isso e pedia para fazer, se melhorar, tinha que livrar a alma por meio de penitências, jejuns e orações. E o que acontecia? Quanto mais ela fazia isso, mais aumentava as percepções sobre a rigorosa dieta espiritual, porque ela entrava em oração e tudo, e aí ela aumentava, continuava, a mediunidade ia aflorando, né? E ela era jovem. Então, com a adolescência, defrontando antigos adversários, sofreu construções tormentosas e complexas investidas de malfeitores encarnados, atacavam ela o tempo todo. Por diversas vezes planejou auto-aniquilar-se, por cujo meio esperava fugir aos constrangimentos e dores. Tornou-se arredia, não obstante amável, silenciosa e triste. Simultaneamente, ao mesmo tempo, ela registrava a presença de magnânima religiosa desencarnada, que a sustentava com diretrizes e conselhos sábios. Então, aí que ela via essa, né, religiosa desencarnada, com sacrifícios de renúncia e superou as dificuldades de entendimento espiritual, passando a confiar na nobre benfeitora. Só mais tarde veio a saber tratar-se da mentora, que lhe sustentava a tarefa. Tá vendo? Ele estava aqui a mentora aqui. A quem se vinculava por ligações expressivas desde há alguns séculos de evolução. Ao completar 14 anos, uma irmã dela foi vitimada por torpe obsessão, que culminou com a sua desencarnação em infeliz suicídio. O choque desarticulou-a, levando-a ao leito. Nessa ocasião, uma pessoa fez que a família recorresse ao espiritismo. Então, até então, eles não tinham ido fazer nada com o espiritismo. Ela estava naquela história de é demônio, não é demônio, católico, né? E aí que deu início ao exercício e desdobramento correto das suas faculdades mediúnicas, que ela pôde descobrir o que ela tinha, né? Submetendo-se a severas disciplinas, com que procurava educar hábitos e vontade, assiduidade e método, no compromisso assumido, libertou-se das impertinentes perseguições dos inimigos desencarnados. Então, ela já trazia também inimigos desencarnados, adquirindo a grande esforço o necessário equilíbrio dos sentimentos e da razão, mediante o qual prosseguia íntegra. As dificuldades, porém, não cessaram aí, antes aumentaram. Os amigos invigilantes, os amigos dela, né, assediavam-na com referências infelizes, que a desgostavam. As calúnias lhe rondavam os passos, reiteradas vezes, e a bajulação dourada a perseguia, defrontando sua tranquila resistência. Pessoas imprevidentes censuravam. Você imagina isso na época aí, 1900. Ela daqui já está com 34 que eles contam, né? E o livro é de 60, então que a história, né, por volta de 60 e coisa e tal. Então, é 1930, gente. Imagina o tipo de, né, de pensamento que era. Então, eles censuravam ela porque ela podia ficar solteira, correndo perigos desnecessários, conforme asseveravam, servindo de instrumentos dóceis aos adversários da luz, sem se darem consciência das atitudes reprocháveis deles. Diziam os familiares e confrades também. Então, bem, mostra dizer que também alguns espíritas falavam para ela, hein? Impertinentes. A mulher somente se realiza quando se consorcia e se torna mãe. Então, ela vê aquela ideia, antigamente, a mulher tinha que casar, né? Tinha que ser mãe, coisa e tal. Mas um cavalheiro pretendeu-lhe a mão para o matrimônio. Ela resistiu, embora dotada de meiguice e de um profundo sentimento de amor em plenitude. Sempre aparecem os que se preocupam bem se ver negativamente com o próximo. Então, enviava para ela esses conselhos, né? Mas era preocupação negativa. Raramente objetivam auxiliar com sincero desinteresse e sem paixão pessoal. Eles ignoravam seu calvário íntimo. Ela sabia que sua tarefa era de ajudar, socorrer através da maternidade do espírito, sem amarras que dificultassem o avanço,
sem outros deveres que a impedissem de desincumbir-se do ministério espiritual. Então, se ela fosse casar e ser mãe, ela ia ter tantas tarefas que ela não poderia fazer esse trabalho, que era um trabalho que já tinha uma missão grande. Mas sentia-se só e desejava um amor de compreensão e ternura. Fora, porém, informada pelos seus abnegados mentores de que esse afeto ainda se encontrava no além, aguardando. Então, ela tinha um afeto, né? um companheiro espiritual, mas que estava lá no plano espiritual. Esforçava-se, então, por superar a tristeza, vencer a perturbação, quando se via espicaçada pela vigília dos espíritos malévolos, resistir ao desânimo, quando sitiada pelo cansaço, afastar a antipatia ante os maledicentes e censuradores, os exploradores da mediunidade. A caridade é a sua ginástica preferida, a fim de manter a forma do espírito e ritmo de amor no pensamento e na vontade. Complôs foram organizados do lado de cá, isso é o Miranda falando, ou seja, no plano espiritual, organizaram vários complôs. Ele está falando, do lado de cá, reiteradas vezes, a fim de desanimá-la. Criaturas embriagadas, teleconduzidas, foram empurradas na sua direção, objetivando desconcertá-la. Orando e apoiada por seus amigos espirituais, a tudo resistia. Às vezes chorando intimamente, mas permanecendo no posto do seu dever. A servidora do Cristo, no ideal espírita, continuava, sem arrogância nem deslizes, no culto das tarefas em que se refugiavam sua segurança e proteção. É claro que amigos leais auxiliavam-na, discretos e devotados, respeitáveis e atentos. Isso aí, amigos mesmo também, que está falando dos encarnados, né? Não poderia ser diferente. O milagre do bem magnetiza, produzindo sublime contágio. Seus momentos de alegria pura e de serenidade refundiam-lhe o ânimo, e seus benfeitores zelosos ministravam-lhe recursos magnéticos de sustentação e vitalidade. Granjeara, por todos os títulos de serviço e graças à humildade no desempenho dos deveres do lar, do trabalho, na vida pública e no santuário espírita, a afeição dos irmãos maiores da espiritualidade, seus tutores e guias, que a defendiam das ciladas do mal e a socorriam sempre. Ajudavam-na no seu mediunato. Essa palavra é difícil falar, mediunato. E apresentavam-na a amigos novos do nosso lado. Então, mais espíritos que sejam bondosos para, quando ela trabalhava, né, desdobrada, que lhe recorriam ao telefone sem fio das percepções extrasensoriais para as mensagens que anelavam dirigir aos saudosos amores que haviam ficado na Terra. Então, aqui dá a entender que ela também fazia, como a gente viu ali, né? Que a avó foi falar com o Gilberto e a mãe foi falar com a dona Temes. Então, assim, ela também fazia isso, né, na hora do atendimento. Ela vinha trazendo as mensagens para aqueles, né, chegavam lá e recebiam mensagem de parentes, para poder ajudar a pessoa, né, se animar e coisa e tal. Desse modo, aumentava sempre o círculo de afeições em ambos os lados da vida. Epifânia tornara-se um exemplo digno de verdadeira cristã e legítima espírita. Ainda hoje se teima por acreditar na mediunidade como sendo um dom exclusivo ou uma graça injustificável, de que raras criaturas se encontram investidas e esforço algum necessitam iniciar para preservá-la, resguardando-a das tentações dos perigos ásperos que se apresentam pela trilha das realizações. Então, mediunidade não é nada disso, né? A pessoa tem que se esforçar para poder se manter ali sempre conectado, né? Vigiando, orando, porque senão não tem jeito, vai receber muita pancada mesmo. Epifânia, consciente das responsabilidades abraçadas, sinceramente entregue às mãos do Senhor, firmou-se no conceito da espiritualidade. Graças aos serviços executados, merecendo incondicional ajuda dos seus mentores em prol do êxito das tarefas em desdobramento. Agora tem só um trechinho aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles comentaram, que é em função desse tudo aí que acontece com todo mundo, né? Estamos falando no Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, uma mensagem da Joana, né? Que é a do espírito amigo, e o Divaldo já falou que esse espírito amigo do Evangelho segundo o Espiritismo é a Joana de Anjos. E a mensagem é a paciência. É enviada em Le Havre, 1862. O item 7, a gente já falou esse item várias vezes, mas aí eles ressaltaram: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas bendizei, ao contrário, a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória no céu. Aí, diretamente lá para o Rafael, para a Elisandra, para todo mundo. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar.
enquanto vós tendes que espiar o seu passado e fortalecê-vos para o futuro. Sede, então, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, terminamos o capítulo 16 e agora vamos comentar. Tem mais 20 minutinhos para comentar ou perguntar alguma coisa. Sultânia, a mediunidade é isso, né? É um trabalho de dedicação. Muitas vezes a gente não imagina, né? O trabalho que nos aguarda, né? Ou muitas vezes não queremos. Quantas pessoas recusam, né? Pela falta de conhecimento mesmo, porque fica aquela impressão de que a mediunidade você vira uma estrela. Então existe muito equívoco em relação a esse conhecimento, né? Mas é um belíssimo trabalho e exige muita dedicação, né? Muitas vezes você vai precisar, como no caso dela, né? Ela precisa estar, como foi Chico também, uma dedicação integral, né? Não pode ter família, porque a família ela exige uma, uma dedicação que a gente muitas vezes não consegue dar conta de outras atividades, né? Tu vê que ele fala aqui, ainda hoje se tem para acreditar, ainda hoje lá em 1976, e até hoje, olha quantos anos, gente, 76, ó, mais quase 50 anos, né? E ele continua o pessoal achando, o pessoal não se informa, né, também, porque é uma coisa muito, assim, tem esse lance da ciência, a ciência está melhorando, está mostrando várias coisas, né, mostrando que já várias coisas, vários assuntos e questões do espiritismo já aparecem na ciência, mas tem aquele pessoal que não adianta, é materialista, acha que a vida é da matéria, morreu, acabou. Então não adianta, se pode mostrar, e tem várias colocações ao longo do próprio dos livros que o Kardec fez, que eles mostrava tudo, a pessoa vê, acabava de sair dali, aquilo ali foi tipo um fenômeno, né? Então tinha mil explicações. Então não adianta, a pessoa tem que sentir, aquilo ali tem que tocar a pessoa de alguma maneira. Então essas mensagens que as pessoas recebem, às vezes toca profundo. Não porque a avó falou, não, porque às vezes bate um negócio lá dentro e a pessoa dá um insight. Acontece, muitas pessoas vão, elas acordam, né, para essas, vamos dizer, para a parte, para o pensamento, a questão espiritual, ela acorda e começa a se preocupar com isso. Só que é como a gente aqui, a gente se preocupa, mas a gente erra, tropeça toda hora, porque a gente está lá, mas a gente não consegue dominar tudo que a gente ainda tem guardado. Né? Milênios agindo daquela maneira, a gente não vai mudar o nosso modo de agir num estalo, virar lá um espírito superior, e claro, por isso que fala, a natureza não dá salto. Ainda vamos girando, como o Leon Denis fala, que a gente vai fazendo assim, né? Uma espiral para ir subindo. A gente não sobe assim, a gente vai fazendo assim. Ou então os degraus, né? Que quem vai ajudando a gente é o nosso mentor, ele vai dando a mão. Mas nisso tudo, muito o que os outros acham é sempre assim. Acha que a pessoa, o médium que faz, esse pessoal que escreve carta e tudo. Aí bota logo a pessoa no palanque e vira aquele, né? Vai endeusar, vai fazer adoração. Esse tipo de coisa tem que evitar sempre, não tem que ficar adorando ninguém. Acho também que é um exagero, mas não pode bater palma para palestra. Isso aí, né? Tem um monte de lugar que não pode bater palma, mas tem lugares que a gente vai só a palestra e você fica só naquela, vamos dizer, naquela vibração, mantendo aquela vibração. Até é bom não ficar batendo palma aí, ficar fazendo as coisas, mas não em função do que você vai causar que a pessoa vai ficar orgulhosa. Ela vai ficar, o problema é dela, né? Porque ela que tem que vigiar o que ela está pensando. Opa, estou recebendo palma aqui, ou estou recebendo elogio. Então, é ela que tem que vigiar isso aí. O problema do orgulho, ele pega a pessoa e a pessoa não percebe. E aí ela começa a achar que realmente poxa, se eu estou fazendo isso, eu sou melhor que o outro. E aí ela é melhor aqui no pedacinho, mas é podre do outro lado que o outro tem lá no alto, que é uma pessoa já está avançada, já é. Cada um tem o seu. Se botar na média, está todo mundo, né? A grande maioria das pessoas que estão procurando se melhorar, estamos no mesmo nível. Não digo dos que não estão nem aí, né? Porque tem muita gente, como a Viana fala, dormindo completamente e a pessoa não tem noção do que acontece de nada. Ela não procura, porque também já teve. As pessoas recebem vários avisos.
ao longo da vida. Ela vai recebendo aviso de um jeito, de um amigo, de um parente, de um livro, vai aparecendo. Ela não pega aquilo ali porque ela também já, alguns por medo, outros porque não querem mesmo, já estão revoltados, às vezes rebeldes, entendeu? Às vezes até já pensaram, depois ficam com ódio, não querem mais. E outra coisa, a grande, né, que a gente trabalha aqui o tempo todo, a série sobre obsessão, é a influência dos nossos irmãos que ficam no nosso ouvido. E aí você pode estar pensando em alguma coisa, mas aí você vai, mas esse é bobo, não é isso não. É assim, ó, fez de propósito. Aí você começa a pensar, mas será que pode? Então é o que você pensa primeiro, que é aquela parte da sua consciência, daqui a pouco está escutando conversinha que não é para escutar. E sempre um conselho que não é para ser, porque nós já sabemos, a gente já está vendo a luz lá embaixo e Jesus iluminou o caminho. Agora quem tem que trilhar somos nós. Não podemos falar que a gente não conhece, a gente sabe. Né? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe como é que se pode buscar. Você sabe onde buscar. Então você vai lá, você está aqui com pensamento, o que eu faço, meu Deus? Vai lá, pega, abre o evangelho, vai procurar uma coisa. Você tem onde buscar ajuda. Você não pode falar assim, não tem, ninguém podia me ajudar. Nós aqui temos conhecimento de vários tipos de ajuda. Então a pessoa tem como procurar se melhorar. É só ela querer. Agora é aquele lance. Primeiro é o pensamento com a vontade, que rege tudo na existência. E aí, nosso pensamento, nossa vontade, quando fica afetada por os irmãos que conseguem modificar, porque a gente já tem aquela sementinha lá dentro, consegue ficar fazendo afinidade, cola, imanta e aí pronto. Se você deixar, porque você pode parar, opa, eu não penso engraçado. O que eu pensei isso? Aí você acha engraçado que né, que a gente está atento, né? Eu não, engraçado, não pensaria assim, de repente passou isso na minha cabeça. Pode contar que não foi você que pensou. E pode contar, procura logo uma ajudinha, vai ler um evangelho, vai fazer uma coisa, uma oração, porque tem gente do seu lado que vai ficar se você continuar daquela vibração que negativa, uma vibração que não é boa. Tudo é vibração, gente. Lembrar, tudo é ressonância. O Miranda fala, o mundo é feito de ressonância. A gente vai lá, expande, vibra, aí daqui a pouco contrai. É só vai e vem, vai e vem. Não quer dizer que é assim, ação e reação. Tu vai para lá, age, mas recebe de volta. Não é. É na vibração mesmo. A gente vai e a gente vai se ligando nisso. Vai formando esses. Que toda hora fala, imantação. Você vai se imantando com os espíritos que têm essa mesma sintonia que você. Vai lá, Sandra. Sandra, tá ligado aí o som? Fala. Sim. A Sandra Guerreiro. Fala. Eu Pode falar, é Sandra só, Pereira. A primeira que pediu. Duas Sandra aqui. Pode falar. é, é só para tentar entender o choro do garoto, né? Um garoto que cresceu sem o amor do pai, ou seja, a questão da segurança ele nunca teve, né? E aí, de repente, ele percebe, ele ouve alguém dizer que estava protegendo ele o tempo todo. Então, assim, e ele foi jogado na vida, né? Com várias coisas acontecendo. Então, assim, não tem jeito de segurar a emoção mesmo, não. É muito bom ele ter chorado ali, porque ele coloca essas impressões negativas todas para fora, né? Isso aí, um olhar, Isso aí. um olhar da psicologia, muito bom. Realmente, analisando, o garoto era. O pai já não gostava dele desde pequeno, né? Já tinha aquele negócio de vez em quando. E aí vai embora, o garoto era novo, né? Quando ele foi, não teve essa identificação masculina, né? Teve que assumir logo, agora vou ter que trabalhar porque vou ter que ajudar a família. Não, como você falou, certíssimo. O problema dele ali foi a segurança. Agora ele já sabia que tinha alguém que estava ajudando, quer dizer, ele teve a certeza de estar sendo ajudado, né? Foi muito ótimo, assim. Realmente, para ele, aquele falou, o choro foi como um dreno. Para ele, aquilo drenou ali uma coisa, tava, né? Desses anos todos, mostra que ele ainda está novo ainda, não falou qual é a idade, mas ele ainda estava novo. Ele deve estar com uns 20 e pouco, porque quando ele pai foi para o leprosário, ele tinha 15, se eu não me engano, e aí passaram-se pelo menos 8 anos, ele deve estar com uns 23, 20 e pouco por aí. E realmente, ele tinha que chorar É mesmo. muito jovem, e desde bebê, né? Ele nunca sentiu o amor do pai, nunca sentiu a segurança que uma presença masculina traz. Então, isso tinha que acontecer, ele sentir, né, que tinha alguém por ele.
Ele ainda sentia ainda a vibração ruim, que o pai teve um dia, que ele lembra que o pai falou uma vez que tinha vontade de estrangular ele, teve um capítulo. Quer dizer, ele ainda devia sentir, né, ainda a vibração do pai, que não era, né? Que não, por ele que não era boa, né? Mas a gente nem sabe ainda qual a Uhum. história dele, porque por enquanto a gente sabe que está ali envolvido o pai com a menina, né? Com a Lisandra, né? E tem mais o outro ali que eles já comentaram. Sandra Ferreira, você quer falar também? Você abriu o Não, eu microfone. ia falar que o espiritismo é muito desafiante, tanto para a pessoa que vai, que não é médium, né? Porque o espiritismo, né, na doutrina está sempre sendo colocada a necessidade da reforma íntima, né? E isso daí é sempre difícil, claro, né? Porque é, nosso cérebro ele é voltado para o prazer. O nosso cérebro sempre vai buscar o melhor, né? O melhor no sentido de mais fácil, né? E a reforma íntima, né, tem de ter um empenho, né, consciente, né, e um exame também, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações, né? E a gente faz um monte de coisas erradas e pensa também um monte de coisas erradas, e isso é um desafio. E para o médium, é um desafio nessa questão do orgulho, né? Porque se o médium começa a fazer psicografias muito interessantes, muito bonitas, e as pessoas. Eu estou falando só um exemplo da psicografia, não estou falando, né, pode ser evidência, psicofonia, e as pessoas começam a elogiar porque elogiam, né? Porque elogiam mesmo, né? É, é difícil, né, para a pessoa não se deixar levar, né? Então, é um desafio. Ser espírita é muito desafiante, né? E é engraçado que quando eu voltei a frequentar, né? Porque antes eu frequentei por uma questão específica e foi pouco tempo, isso na década de 90. Quando eu voltei, eu me lembro que uma das minhas primeiras perguntas, né? Eu até perguntei para a pessoa que me chamou para ir, embora ela não conhecesse. Depois eu vi que ela não conhecia a doutrina, né? Ela simpatizava, né? Gostava de ir às vezes. Aí que eu perguntei se a personalidade da gente morria, né? E essa foi a minha primeira questão. Quando a gente morria, se a personalidade morria. Aí eu descobri que não. Aí é que eu me preocupei, né? Eu falei, bom, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque se eu vou continuar sendo o que eu sou, né? Eu preciso melhorar, né? Porque, né? Tô longe de ser algo de que eu possa me orgulhar, né? Não que seja essa questão desse orgulho, né? Desse orgulho que eu falei antes. Mas é isso, o espiritismo é desafiante para qualquer um. Quem que vai levá-lo a sério, né? Para quem vai lá por simpatia e tal, é um alento, né? Ajuda mesmo, né? Mas para quem vai levar a sério é muito desafiante, A né? pessoa que vai frequentar, como você falou, a pessoa vai, é como se tivesse qualquer outro templo religioso. Vai lá, passa num lugar que é bem de bastante fluido, né? Se sente bem, sabe? Mas não se compromete, né? É o Raul Teixeira que fala que para ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta, porque não é para a pessoa que quiser realmente ser espírita e seguir o espiritismo, se tornar um espírita, ela vai ter que seguir a doutrina, o que a doutrina fala. E a doutrina é basicamente o cristianismo redivivo, quer dizer, o cristianismo em função do evangelho, né? Nada de ser cristão porque tá ligado a alguma religião, a gente sabe disso. Então, é você seguir o roteiro de Jesus e pronto, você
você tem que estar ali, mas com vários conhecimentos, né? Jesus mostrou a parte da moral, de tudo, de fazer o bem, mas e os conhecimentos? Que você continua com a sua personalidade, que você é imortal, que você não morre e continua sendo quem você é. E tudo que você fez para trás, você vai lembrar. Ainda tem esse detalhe, não é logo, na hora. Tem gente até que ainda lembra alguma coisa, mas você vai depois saber. Poxa, mas lá 1000 anos atrás eu fiz isso. E aí você tá, mas ainda não consertei isso com aquele. Vai saber, mas depois vai ter a oportunidade de esquecer de novo, né? Pois é, esquece, mas quando Não você. vai ser a tortura para o Mas, resto, mas a sua não para a vida é a eternidade. vida no plano espiritual. A nossa vida não é aqui. Nós É. somos do Não, mas plano. quando voltar para cá, vai Mas para aqui a cá gente ou só para outro passa. lugar, vai Só esquecer passa. de novo, né? Você esquece mais Hã? pouquinhos anos. Tu volta para. Passa só uns aninhos aqui, porque a nossa vida mesmo é a vida lá. Por isso que eles costumam falar a verdadeira pátria, né? A verdadeira vida. Eu não gosto de falar verdadeira vida, porque aqui também é vida. Mas Eu a nossa também não. pátria, a E verdadeira essa daqui não é falsa, não é né? Essa falsa, é por também é isso que tem gente que verdadeira. fala. Você já deve ter escutado É. alguém falar. Já muita gente Então, fala, mas é muita a gente fala. nossa verdadeira pátria. Nós somos de lá, a gente não nasceu aqui na matéria, a gente nasceu um espírito. Então a gente é um espírito, que todo Ah, mundo esquece. E aí você é um espírito, sua vida é espiritual. Nós vamos de mas para ser um bom espírito, a gente precisa passar por aqui, ou outro, para ou ser ter uma que boa, encarnar, um né? bom espírito. Então, Exatamente. para mim é uma coisa só, um complementa o outro. Se não for Até o dia que a gente, encarnação, o até o dia espírito que não não precisa. evolui, né? Até não precisar mais. Se Deus quiser, daqui a uns milênios, a gente já não precisa mais ficar complementando nada. Daqui aos milênios, Já né? seremos espírito puro. Ah, mas vai chegar, nós temos toda a imortalidade pela frente. Vai. Para pensar que a gente nunca vai A morrer. gente tem Olha fé só. nisso, né? Isso aí é uma coisa que é sem noção. A gente não pode nem pensar, né? Nós nunca vamos morrer. Então, É. vamos ficar imortais. Então, assim, vamos ficar aqui por enquanto só na nossa fase cognitiva, que senão a gente não aguenta, não. Mas aí faltam 4 minutinhos. Carla, você pode fazer a oração final para a gente despedir? Não sei se você está podendo falar. A Carla hoje está assistindo num lugar que ela vai e sai, volta. Posso sim, Pode, posso então tá sim. bom. Então vamos Então lá. vamos lá. Jesus amado, mais uma noite em que agradecemos a presença dos nossos amigos benfeitores, a sua presença nesses estudos maravilhosos que tanto nos esclarecem, e a esse debate maravilhoso, enriquecedor, e que nós possamos levar para as nossas vidas esse aprendizado para a nossa vida prática, que a gente consiga colocar em prática os ensinamentos do seu Evangelho. Que assim seja. Obrigada, Jesus, que a gente possa estar aqui na próxima semana para mais um estudo e congregação com todos os amigos. Que assim seja. Assim seja, obrigada a todo mundo, graças a Deus. E semana que vem estamos Graças. aqui juntos. Beijo para todos, gente. Boa Boa noite. noite Boa a noite. vocês. Tchau, obrigada. Boa Tchau. Tchau. Boa Tchau. noite, gente. Boa noite. Boa noite a gente. todos. Boa noite.